Vocês sabem que eu sou meio sincerão, né? Eu já chego com o pé no peito e falo o que tenho que falar. Isso agrade ou não agrade. E às vezes isso é ruim, porque ultimamente a gente trouxe muitas notícias ruins. Sabe, envolvimento do centrão, briga entre a direita. Mas em alguns momentos, e é o momento que eu gosto, quando a notícia é boa, quando a situação é boa, é aquele tipo de editorial que dá prazer da gente fazer. E hoje é desses, tá? Tem algumas notícias que vão te deixar um pouquinho mais animado. Eu sei, o coração tá batendo forte, a situação tá tensa, mas calma, tô aqui para trazer notícia boa para você hoje. Hoje nós vamos falar de alguns pontos super interessantes. Vocês viram aquela manifestação lá dos Estados Unidos sobre a retirada dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu já noticiei isso aqui para vocês. Um deputado federal, ele fez uma articulação de mestre dentro do Congresso Nacional aqui para reforçar esse pedido nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão muito preocupados em ter que viajar só para Cuba e não poder ir mais para os Estados Unidos. A turma, né, aí que fala da democracia pujante, da turma da esquerda, eles adoram ir para o capitalismo malvadão. Pois é, mas parece que essa articulação vai dar certo. E ainda te conto até quem é. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O cara acertou a mão aqui nessa medida que ele tomou. Nós vamos falar sobre isso. Outra matéria que eu quero falar para vocês é, para mim, sem dúvidas, a melhor notícia que eu ouvi do mês inteirinho. Hoje é dia 20 já de setembro. Desde o 7 de setembro, a manifestação que eu criei uma expectativa e achei que ia ter muita gente. Teve, mas aquela briga que aconteceu do Pablo Marçal com Malafaia foi péssima, então achei que aquela poderia ter sido uma grande notícia. Inclusive, hoje dizem que o Marçal caiu em relação aos evangélicos. Vocês não têm noção do poder que o Malafaia tem em relação aos evangélicos. O Malafaia está fazendo aquela série de ataques coordenados e o Marçal caiu em relação a muitos evangélicos, tá? Ele, o deputado Sóstenes Cavalcante, a turma dos pastores estão todas contra o Marçal hoje. Mas a gente vai falar disso no outro editorial. Mas de todas as notícias, a melhor que eu recebi foi essa, né? Sobre uma projeção de aliados do Lula. E meu irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa notícia vem em primeira mão de um jornal esquerdista, tá? Essa é para você ficar piradinho. Também teve uma ordem de prisão contra o Milei. Essa a gente precisa discutir também. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente bater um papo nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Pessoal, não deixe de clicar no link aí e dar uma olhadinha, né, no nosso livro aí, Persuasão Política. Se você adquiriu o livro, né, você vai baixar o livro e no domingo agora, às 8 horas, já tem data, tá? Domingo às 8 horas, nós vamos ter um evento ao vivo, online, onde quem adquiriu o livro vai poder participar. Nós vamos falar de questões políticas e ali eu já vou adentrar num ponto muito importante. Renda extra para quem está com medo do Brasil, online. Liberdade financeira. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Beleza, mas eu já enrolei demais, é porque eu tô feliz, tá? Não leva a mal não, mas é porque eu tô feliz hoje. Vamos lá. Seguinte, vocês viram que o Congresso norte-americano, um grupo de deputados, 4 em específico, mandaram uma ordem, né? Uma ordem não, um pedido, uma carta para o Blinken, que é o secretário de Relações Exteriores norte-americano, bem no dia que o governo Biden falou abertamente que repudia as ações do Brasil por terem tirado o Twitter daqui do Brasil. Então, esses congressistas pediram a cassação dos vistos, né? O que isso implica? Pessoal, quando um visto norte-americano é retirado, os Estados Unidos têm aliança com vários países. Muitos desses países que os Estados Unidos têm aliança acabam seguindo o mesmo caminho. Hoje, os juízes da Suprema Corte venezuelana, por exemplo, já não podem
entrar num monte de países. Eles são meio que prisioneiros ali dentro da Venezuela. Eles podem ir para a Rússia, para o Irã, né? Eles podem ir para a China, mas não podem pisar dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, enquanto era o Bolsonaro, não podiam pisar aqui dentro. Era essa a regra do jogo. O que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para mim, foi uma jogada genial, fez? O Luiz Felipe propõe audiência pública com congressistas americanos para debater o bloqueio do X no Brasil. Ou seja, os congressistas norte-americanos começaram a colocar umas lenhas ali com os ministros do Supremo Tribunal Federal em cima da lenha e começaram a tirar fogo. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou, não, esse assunto aí interessa o Brasil, vamos apagar o fogo, vou jogar um álcool aí para apagar o fogo. É isso que ele fez. O que ele quer fazer? Ele quer chamar, né, esses congressistas norte-americanos para debater os assuntos, né, sobre o que acontece no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. É quase que criar uma CPI paralela, né, só para contar para os congressistas norte-americanos numa audiência pública, Brasil e Estados Unidos, falando o seguinte, deixa eu contar para vocês, sabe o que está acontecendo aqui? Estão calando a gente, É mais ou menos isso que o Brasil está querendo fazer. E é lógico, está incomodando muitos, né, essa ação do Luiz Felipe. Então, dou parabéns ao Luiz Felipe. Apresentamos um requerimento à Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, solicitando a realização de uma audiência pública para discutir o bloqueio da plataforma X no Brasil. Inaceitável que uma plataforma de comunicação tão relevante seja censurada, comprometendo o direito dos brasileiros à livre expressão. Essa ação abre um precedente perigoso e precisa ser debatida amplamente, não apenas no Brasil, mas em âmbito internacional. Ele está querendo jogar fogo numa ação que já está acontecendo com os congressistas norte-americanos. E aí, qual que é o seu posicionamento? Gostou da proposta do Luiz Felipe? Eu, particularmente, achei uma proposta bem interessante. Agora, prepara, senta, né? Pega a pipoca, que essa notícia aqui é das boas. A galera da left, da esquerda, né? A turma tá veiculando nos seus jornais ali de extrema esquerda, sabe? E é bom, que eu não vou colocar a imagem aqui para vocês não, mas a turma, né, do Chororô, essa turma aqui do Chororô, né? Por que esse choro? A notícia é maravilhosa. A turma dos jornalistas da left aí estão desesperados. Por quê? Porque o papai Lula não tá bem das pernas, não. Tá fraco. Fraco em que ponto? Não consegue apoiar ninguém. Até o Boulos, que ele tá tentando... O cara tem a máquina pública na mão. O cara é presidente da República. E ele não consegue colocar ninguém dentro das prefeituras principais para ele. É o que sempre garantiu ele no poder. Vocês vão entender do que eu estou falando. Enquanto o outro, o inelegível, enquanto o outro, o fraco, enquanto o outro que perdeu, o cara tá arrebentando. E aqui eu até lavo a minha boca, porque eu critiquei muito o Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro devia estar mais ativo em algumas eleições aqui do nosso centro-oeste, sul, sudeste, mas no Nordeste a galera tá indo bem, tá? Tá indo muito bem. Escuta só esse desespero. Esse desespero dos esquerdistas é música para os meus ouvidos. Ouça só. O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em 8 das 9 capitais nordestinas, candidatos de direita bolsonaristas estão liderando. Apesar disso, se nota a falta de envolvimento direto do presidente Lula e de outras lideranças importantes nas campanhas dessas capitais. De 9 capitais do Nordeste, em 8 a direita está detonando. E o Lula, tadinho, broxou, né? Sem uma resposta rápida, eficaz e um esforço coletivo, as chances de reverter esse cenário perigoso diminuem. E olhe, há cerca de 2 décadas o Partido dos Trabalhadores tem sido dominante aqui no Nordeste. Há 2 décadas, o Nordeste, não vou falar que o Nordeste é o responsável, é o culpado da esquerda estar no poder. Tá? Não estou atacando os nordestinos, nem nada disso, pelo contrário, eu estou começando a perceber que o Nordeste talvez acordou e viu que a esquerda é a grande responsável da miséria no país. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É o seguinte, se o Bolsonaro e o Guedes se mantivessem no poder, hoje o Brasil estaria muito diferente
mesmo. Para você ter noção, cara, o Bolsonaro cortou o aquecimento das piscinas para economizar dinheiro. O Bolsonaro foi criticado por uma imprensa porca e por gente desclassificada, dizendo que ele não cuidou do palácio, não deu as manutenções, não sei o quê. E eu senti um orgulho disso. Por quê? Porque justamente ele economizou dinheiro. Aí já entra essa outra Clark lá dentro, né? Essa turma lá dentro, essa turba, como diz o eminente ministro Alexandre de Moraes, essa turba, para quê? Para entrar lá dentro, comprar lençóis caríssimos, vamos reformar, inventou um monte de mentira que tinham roubado os móveis, e isso aí a justiça já condenou, para poder gastar mais. Então o que acontece? O governo que cortou gastos, baixou impostos, se a gente segue nessa linha, a gente estava bem. E hoje, a responsabilidade do gasto, exorbitante, grande parte, é responsabilidade do Nordeste. Isso a gente não pode negar. O que garantiu vitórias eleitorais para a presidência, mas neste ano, esse cenário está ameaçado. O PT não lidera em nenhuma das 9 capitais nordestinas e apenas no Recife, um candidato apoiado pelo PT lidera. Em Maceió e Aracaju, quem lidera as pesquisas é o PL de Jair Bolsonaro. Cenário semelhante se repete nas demais capitais nordestinas. Então, esse cinturão bolsonarista no Nordeste coloca em risco a resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos na região. O avanço do bolsonarismo mostrou seu efeito em Alagoas na eleição passada, onde Lula obteve um desempenho abaixo da média regional, o que pode voltar a acontecer em mais estados. Com o avanço da direita no Nordeste, o futuro do Brasil está em jogo e o presidente Lula precisa entrar de cabeça na região. Quem gostou da notícia? Com o avanço da direita, o futuro do Brasil está em jogo. Cara, eu não coloquei a imagem aqui, mas vocês poderiam ver o menino quase chorando, tá? Deixa eu explicar para vocês. É isso mesmo que a gente quer. A gente quer a direita voltando ao poder para que o Brasil volte a crescer. A gente está cansado, né, dessas demagogias da esquerda. São 20 anos dominando o Nordeste e vai levar uma lapada dessa vez. Então, essa notícia é para aplaudir de pé, irmão, não é? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, olha a loucura, a insanidade dessa turma. O Supremo da Venezuela emitiu um mandado de prisão contra o Javier Milei e membros do governo argentino. São insanos, tá? O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, controlado pelo chavismo, emitiu nesta quinta-feira uma ordem de prisão contra o presidente da Argentina, Javier Milei, e outras 2 autoridades do governo argentino. Karina Elizabeth Milei, que é irmã do Milei, né, secretária-geral da presidência e irmã do presidente, e Patrícia Burch, ministra da Segurança Pública. Vamos lá. Depois vocês perguntam por que essa gente tem um visto cassado, né? Essa galera da Venezuela. Mas, enfim, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O Milei apreendeu um avião que vinha com carga do Irã para a Venezuela e teve que fazer uma escala na Argentina. O Milei falou, quer saber? Dane-se, eu vou prender. E prendeu o avião, notificou os Estados Unidos e falou, a ordem que vocês têm contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, está aqui, apreensão de bens, o bem está aqui. O Supremo da Venezuela emitiu essa ordem de prisão. Só se o Milei for muito burro para pisar na Venezuela para ele ser preso, né? E assim, é insano que isso possa acontecer. Qual que é o problema? A Venezuela, ela está dentro de do que a gente chama ali do eixo, né? Do eixo do eixo da coisa ruim, né? Onde está envolvido ali o Irã, Rússia, China, ou seja, eixo do autoritarismo, Coreia do Norte, o eixo de um autoritarismo que tem um país vizinho da Argentina que está nesse nível aí também. Então, o Maduro pretende mandar essa cópia dessa ordem, que se o Milei pisar nesses países também, esse país poderia dar uma ordem de prisão, né? Você acha que isso vai acontecer? Nunca. Vem cá, a China, vocês têm que entender uma diferença entre China e Venezuela. A Venezuela, Cuba, Nicarágua, é a ideologia de esquerda nefasta, totalmente ideológica. A China, ela domina os seus, tá? Ela domina os seus, mas ela não entra, né? Macaco velho não põe a mão na cumbuca, não. Ela nunca
que prenderia nem China, nem Rússia, nunca prenderia o Milei ao pisar lá. Por quê? Porque eles sabem que precisam de relações internacionais. É por isso que a China vive um boom econômico ainda, é por isso que a Rússia, mesmo com a guerra contra a Ucrânia, permaneceu com a economia inabalada, né? Vocês podem ver que na época do governo Bolsonaro foi lá fazer negociações de fertilizantes com Putin, ou seja, os caras, economia é economia, ideologia é ideologia. Burros, absolutamente burros, são os presidentes que fazem essa junção de ideologia com economia. Por exemplo, acabou de sair uma nota do ministro, né, do exterior aí falando que não é para comprar equipamentos de Israel. O quê? Todo mundo criticou isso porque está misturando ideologia com economia. Aí é burrice pra caramba. E como a gente falou nisso, né? É o seguinte, o primeiro-ministro de Israel teve sua vida em risco, né? Sempre alguém de direito envolvido, né? Do lado da vítima. Homem é preso suspeito de planejar a morte de Netanyahu a mando do Irã. Pois é. Olha só isso, um israelense foi preso acusado de planejar o assassinato do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a mando do Irã. A prisão aconteceu no mês passado, mas a polícia israelense divulgou o caso apenas nessa quinta-feira. De acordo com o comunicado do Conjunto da Polícia de Israel, do Shin Bet, o serviço secreto do país, o homem teria vivido por um tempo na Turquia, onde foi apresentado a um empresário iraniano chamado Ed. Os dois conversaram inicialmente e por meio de uma ligação telefônica. E aí, né, a partir desse contato pessoal, o cara resolveu desvincular do seu país e ir contra, né, o Netanyahu aqui. Aí você se pergunta, mas quem seria louco, né? Tem gente louco o suficiente que se alinha a esses grupos de ódio para tentar tirar a vida do Netanyahu lá? Vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui, assim, coisa básica. Vamos fingir que isso fosse aqui no Brasil. Vamos só olhar no Metrópolis aqui os comentários, né? Os comentários. A Leia Pires escreveu, nunca conseguirão. Eu já sabia, ou seja, nunca vão conseguir matar o Benjamin Netanyahu porque, sabe, eu acredito muito nas providências, né? Então, eu acho que Israel não vai sofrer esse ataque, né? Mas vamos pegar o Roberto Lima? Isso aqui é crime de ódio? Deixa eu ver. Será que esse cara é de direita? Que pena! Iria fazer um bem danado ao mundo. Vocês viram isso? É o cara da esquerda, aqui no Brasil. Fala, não, tinha que ter matado mesmo. Esse cara tem um cartaz nele. Vem cá, me chama também. É assim que eles fazem. Rosana, não desisti jamais. Não desisti de matar o primeiro-ministro? A Fátima, o Todo-Poderoso sempre protegerá Israel. Isso é o discurso da direita, né? Viva Israel! A Aureli, isso é discurso de Israel. Beto Pereira, é desse jeito que o Irã quer destruir Israel, mandando seus cachorrinhos? Pra cima Israel, tá vendo? Foi só um aviso. Você vai pagar caro pelos seus crimes. Que Deus abençoe a Guarda Revolucionária Iraniana, a toda a resistência islâmica. Lupitagem. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui é o que a esquerda faz no Brasil. Tá? São essas figuras. Foi só um aviso. Você vai pagar caro pelos seus crimes. Que Deus abençoe a Guarda Revolucionária Iraniana e toda a resistência islâmica. É isso aqui, tá? Esses caras aqui, são alvo fáceis, né? Vai faltar cela, o mundo vai se livrar dele igual se livrou do bigodinho lá, né? Força Palestina. É a esquerda, meu irmão. O que a esquerda faz? Por que prenderam um homem, deixassem ele fazer um bem para a humanidade? Né? Na verdade, Israel, está chamando Israel de inferno, está merecendo uma daquelas bombas que foi enviada para Hiroshima e Nagasaki. É o amor da esquerda, todo mundo do lado do terrorismo. Que pena! Olha lá, é isso aqui que é a esquerda hoje. E vocês perguntam, por que a esquerda hoje é tão detestada, é tão odiada? Porque essa é a esquerda.
Do mundo? Não, do Brasil querendo a morte do primeiro-ministro de Israel. Vocês viram como é que é o negócio? Talvez eu não tinha parado para pensar. Isso aqui você não vê na Globo, isso aqui você não vê em outro canal do YouTube, isso aqui você só vê comigo. Que, sabe, literalmente eu paro para observar a fundo, né? Para estudar, né, a podridão e o seio da sociedade em que nós vivemos, graças a essa esquerda aí, tá bom? Pessoal, vamos lá, fechando agora, curso de persuasão política, somente com a política que a gente pode mudar. Sabe uma diferença entre a direita e a esquerda? A esquerda foi paciente, tá? A esquerda veio implantando seus tentáculos. O Lula participou de 7 campanhas. Veio colocando seus tentáculos, veio colocando gente dentro das escolas, colocando gente em todos os lugares, através de como? Persuasão política. O cara conseguiu te vender picanha e cervejinha e você acreditou nisso. Isso é persuasão política. Eu peguei ensinamentos, né, do próprio Winston Churchill aqui, um líder grande da direita que chegou a ser o primeiro-ministro e salvou o povo britânico num dos momentos mais graves, enquanto eles enfrentavam o bigodinho ali. Então, isso aqui é para a gente começar a preparar guerreiros já para 2026. Então, mas para quem que serve? É para quem está concorrendo agora, é para quem vai concorrer. Isso aqui é uma verdadeira mentoria de como tira-se a esquerda do poder com a persuasão. Então, quem pegar o livro, baixa o livro, é na confiança, você paga o quanto você acha que vale o livro, e você comprando o livro, adquirindo, depois eu vou liberar um link, lá onde mesmo você comprou o livro, e com esse link, para quem comprou o livro, vamos ter uma aula ao vivo, tá? No domingo, às 8 horas, sobre persuasão política, tá? Domingo agora, todo domingo às 8 horas nós vamos ter uma aula sobre persuasão política, fechou? Pra gente ir já, agora serão técnicas de persuasão política, fechado? Aí não é notícia, fechou? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Obrigado.